Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, desta vez para falar sobre um tema extremamente relevante, que é muito importante para o Brasil de uma forma geral e muito importante neste momento que nós estamos vivendo com essa pandemia aí do Covid-19. E o assunto de hoje é saneamento. Então, eu queria estar em sala de aula para eu perguntar para vocês o que vocês entendem de saneamento. Mas infelizmente a gente não está em sala de aula. E aí eu quero que vocês pelo menos pensem a respeito desse tema. O conceito de saneamento é o conjunto de medidas que visa promover a saúde da população, a melhoria da qualidade de vida e proteger o meio ambiente. Então, esse é o conceito de saneamento. Dentro do saneamento, a gente tem 4 vertentes, né? Que é água, esgoto, resíduos sólidos, lixo, né? E drenagem urbana. 2 desses são tidos como os essenciais, né? Não quer dizer que os outros não sejam, mas acaba que são os que mais são vistos como prioritários, que é água e esgoto. Bom, se a gente sabe que o conceito de saneamento visa a qualidade de vida da população, preservar o meio ambiente, promover saúde, então como está o cenário de saneamento básico no Brasil? Nós estamos abaixo de países da América Latina e da América do Sul, países como a Argentina, a Colômbia, Uruguai, Venezuela, México, ou seja, países que têm índices de saneamento melhores do que os que existem hoje no Brasil. Os dados que eu vou falar agora a respeito desses valores, desses índices, foram obtidos no SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, com base nos dados do ano de 2018. E o SNIS é a fonte de dados oficiais que nós temos com relação aos dados de saneamento. Bom, com relação à água tratada no Brasil, a gente tem em torno de 83,6% da população com acesso à água tratada. Isso quer dizer que quase 17% da população do Brasil não tem acesso à água tratada. Bom, pode parecer 17% pequeno, mas a gente está falando de 17% da população do Brasil, o que equivale a quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. E não para por aí. Quando a gente olha para todo o Brasil, as diferenças regionais são gritantes. A gente tem a região norte, né, onde está inserida ali Manaus, Pará, onde a gente tem visto um crescimento acelerado da Covid-19, e são cidades onde o índice de saneamento é baixíssimo, né? O norte, de forma geral, tem em torno de 57% apenas da população com acesso à água tratada. As diferenças regionais, então, elas são grandes. Na região sudeste, em torno de 91%. Mas mesmo assim, se você parar para pensar, você vê que para cada 10 pessoas, você tem uma que não tem acesso à água tratada, né? Na região norte, você tem ali cidades como Porto Velho, que tem apenas 35% da população com acesso à água tratada. Você tem a cidade de Ananindeua, que é uma cidade ali ao lado de Belém, do Pará. É como se fosse Aparecida de Goiânia, que Goiânia, para nós que conhecemos a região. Ananindeua tem apenas 32% da população com acesso à água tratada. Gente, o que isso representa em termos de saúde? Segundo o DataSUS, que também é uma fonte oficial de dados relacionadas à saúde da população, SUS, em 2017 foram notificadas mais de 258 mil internações por doenças de veiculação hídrica no país. São 270 mil crianças que morrem durante o primeiro mês de vida em decorrência da falta de água tratada e de saneamento básico de forma geral. Em 2013, foram registrados 2.193 óbitos relacionados a doenças de infecção gastrointestinais, sendo que 59% dessas são de pessoas com mais de 70 anos de idade. Esse é um dado da OMS. Então,
Isso quer dizer que a falta de saneamento básico, ela tem uma relação direta com a saúde da população. Então, como se fazer controle de pandemia, se uma das formas de se fazer esse controle é a higienização das mãos, se você não tem acesso à água tratada? E se nós ainda temos um cenário em que as nossas águas, os rios, a água subterrânea, elas têm sido contaminadas em decorrência do esgoto que não é coletado ou que às vezes é coletado e não é tratado. No Brasil, a gente tem uma média de coleta de esgoto em torno de 53,2%, ou seja, metade da população não é atendida com coleta de esgoto. Novamente, as diferenças regionais nesses índices são gritantes. A região norte tem apenas 10%. Isso quer dizer que para cada 10 pessoas, apenas uma tem acesso a um sistema de coleta de esgoto. Gente, isso quer dizer que são, em média, 7.000 piscinas olímpicas de esgoto sendo lançadas diretamente em rios pequenos que vão parar em rios grandes e que estão contaminando a água que muitas vezes é utilizada pela população para irrigação de hortaliça, ou até para dessedentação de animais, ou até mesmo para abastecimento de algumas populações. A região sudeste é a que tem o melhor cenário em termos de coleta de esgoto, com 79,2% da população com acesso à coleta de esgoto. E aí, dentro desse cenário, a gente tem cidades como Belém do Pará, que tem apenas 13% do seu esgoto coletado. Aparecida de Goiânia, que é aqui onde nós estamos, aqui no nosso entorno de Goiânia, só 23,83% do esgoto é coletado. E novamente na Ananindeua, ali do lado de Belém do Pará, com apenas 2% de coleta de esgoto. O Centro-Oeste, de uma forma geral, ele tem uma média de 52,9% do seu esgoto sendo coletado. Em termos de tratamento, entra em uma média nacional de 46%. Isso quer dizer que do esgoto que é coletado, nem todo é tratado, boa parte desse esgoto ele é encaminhado diretamente para o rio mais próximo, sem nenhum tratamento, ou seja, da forma que sai lá da cozinha da sua casa ou do banheiro da sua casa, ele vai para um rio mais próximo. E ainda tem as questões das fossas, Nesse tratamento aqui, esse índice médio de tratamento inclui aí as fossas sépticas, mas que muitas vezes são confundidas pela população. A fossa séptica é aquela em que foi construída segundo uma norma específica e que tem impermeabilização e que não contamina o solo. Mas o que a gente vê é que a maioria das fossas existentes são fossas negras, que são aquelas com escavação no solo e que aí começa a se lançar o esgoto ali diretamente. Na verdade, isso é uma fonte de poluição, não é considerado tratamento de esgoto. Ela contamina a água do lençol freático e contamina o solo. Nesse cenário, então, a gente tem as periferias urbanas e as áreas rurais como as piores situações. Então, na área urbana já tem pouco atendimento, quem dirá na área rural. Um outro dado preocupante é que, segundo a OMS, em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a banheiro. No Brasil, isso representa 4 milhões de pessoas fazendo as suas necessidades fisiológicas ao ar livre. Isso é muito preocupante do ponto de vista de saúde pública, uma vez que esses locais são focos de disseminação de doenças e contaminação da água e do solo. Para os resíduos sólidos, os dados também não são bons. Boa parte dos resíduos sólidos gerados nos municípios brasileiros são encaminhados para lixões, que são áreas onde não tem a estrutura mínima básica para o controle da poluição do solo e da água. A gente pode falar um pouco mais desses dados de resíduos sólidos em um próximo vídeo, mas também são fontes aí de contaminação da água, de contaminação do solo, de disseminação de doenças. Enfim,
Diante de tudo isso que foi exposto, eu pergunto qual é o papel do saneamento básico na sociedade, no controle de doenças, na promoção de saúde pública? Qual é o papel do saneamento básico em um controle de pandemia? Uma das principais formas de transmissão da Covid-19 é pelas vias respiratórias. O que isso tem a ver com saneamento? Enfim, existe um estudo em Hong Kong que se comprovou a contaminação de pessoas por doenças respiratórias, são outras doenças respiratórias, a gente não está falando aqui de Covid-19, mas esse estudo, né, comprovou a contaminação de pessoas por gotículas, aerossóis que são lançados pelo esgoto. Com relação à Covid-19, a gente ainda não pode afirmar, porque os estudos ainda estão em andamento, né? São pesquisas científicas que ainda estão em andamento e que a gente não pode ter afirmação nesse momento. Mas o que a gente pode afirmar é que o saneamento básico, a coleta e o tratamento de esgoto, a distribuição de água tratada, a coleta e o tratamento dos resíduos sólidos adequadamente controlam, evitam doenças e promovem a saúde pública, sim. O engenheiro ambiental e sanitarista, neste contexto, é um profissional de extrema relevância, uma vez que são profissionais que atuam nesses projetos, que fazem esses projetos. Por isso eu costumo falar que o engenheiro ambiental e sanitarista, ele salva vidas. Como a gente viu diante de tudo que foi exposto aqui, eu acho que é um pouco compreensível, no mínimo um pouco compreensível, esta minha afirmação. Então vamos pensar mais a respeito da necessidade de saneamento básico, já que se fala tanto em qualidade de vida da população e em controle de doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada R$1 investido em saneamento, se economiza de R$4 a R$5 em saúde pública. Então, por que gastar em tratamento se pode se gastar bem menos em prevenção? Enfim, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha trazido um pouco de questionamentos, né, e de curiosidade e de conhecimento, que possamos discutir novos assuntos nos próximos vídeos. Muito obrigada e um grande abraço a todos, espero revê-los em breve.